Existe uma sensação, uma plenitude, uma tensão que preenche cada fibra do músculo trabalhado, transformando-o em uma rocha densa e vascularizada. É a sensação que Arnold Schwarzenegger, em um momento de pura poesia fisiológica, comparou a algo... bem, algo intensamente prazeroso. É o pump. Para incontáveis devotos do ferro, desde os corredores de academias de bairro até os atletas de elite no palco do Olímpia, o pump é mais do que um efeito colateral do treino. É a confirmação, a recompensa sensorial de um trabalho brutalmente bem feito. É o feedback em tempo real de que você está no caminho certo, de que o sangue está fluindo para onde deveria, de que o crescimento é iminente. Mas, e se essa sensação for apenas isso? Uma ilusão passageira? Um fenômeno puramente estético, um inchaço temporário que se dissipa em poucas horas, não deixando para trás nada além de uma memória muscular e, talvez, um pouco de dor? Ou, e aqui a questão se torna profundamente interessante, será que o pump é, em si mesmo, um gatilho legítimo para a hipertrofia? Um sinal mecânico e químico que comanda suas células a crescerem? Será que essa pressão interna, esse inchaço, é uma linguagem que a célula muscular entende como uma ordem para se fortalecer e expandir? Bem, bem-vindo à ciência da bomba. Hoje, vamos dissecar a cascata de eventos bioquímicos e fisiológicos que ocorrem sobre a sua pele quando você busca essa sensação. Vamos mergulhar no mundo da hiperemia reativa, do inchaço celular e das vias de sinalização anabólica. Vamos descobrir como algo tão aparentemente simples como um inchaço pode ser um dos mais potentes e talvez subestimados arquitetos do crescimento muscular. Prepare-se, porque o que acontece dentro do seu músculo é muito mais complexo e muito mais elegante do que você imagina. Para entender o pump, precisamos primeiro entender um ambiente caótico e desesperado que o músculo experimenta durante uma série intensa de exercício resistido. Imagine uma série de rosca bíceps até a falha. Com cada repetição, o seu bíceps se contrai vigorosamente. Essa contração, essa força gerada pelas fibras musculares, age não apenas sobre o peso em suas mãos, ela age para dentro. As fibras musculares, ao se encurtarem e engrossarem, exercem uma pressão mecânica sobre a rede de vasos sanguíneos que as permeiam. Pense nisso como pisar numa mangueira. Especificamente, as veias, que são vasos de baixa pressão responsáveis por drenar o sangue de volta para o coração, são as mais facilmente comprimidas. O fluxo de saída do sangue do músculo é, portanto, mecanicamente ocluído, ou pelo menos severamente restringido. Ao mesmo tempo, do outro lado da equação, o seu coração continua a bombear sangue furiosamente para os músculos em atividade. As artérias, vasos de alta pressão, são mais resistentes a essa compressão e continuam a entregar sangue oxigenado. Mas o músculo está trabalhando em um ritmo tão frenético que a demanda por oxigênio rapidamente supera a oferta. O metabolismo aeróbico, que depende do oxigênio, não consegue mais acompanhar. O músculo é forçado a entrar em um estado de metabolismo anaeróbico para continuar a produzir a energia, o ATP, necessário para as contrações. E é aqui que o verdadeiro drama bioquímico começa. A glicólise anaeróbica, a quebra de glicose sem oxigênio, é um processo rápido, mas ineficiente e sujo. Ele gera uma tempestade de subprodutos metabólicos, ou metabólitos, que começam a se acumular rapidamente dentro e ao redor das células musculares, pois o fluxo sanguíneo restrito impede que sejam removidos. Vamos conhecer os protagonistas dessa tempestade metabólica. Primeiro, o lactato. Por décadas demonizado como um mero resíduo causador de fadiga, hoje sabemos que o lactato é uma molécula de sinalização crucial e uma fonte de energia. Mas, para o nosso propósito, o seu acúmulo é um sinal inequívoco de estresse metabólico. Juntamente com o lactato, temos os íons de hidrogênio. O acúmulo desses íons causa uma queda no pH do músculo, tornando o ambiente mais ácido. É essa acidez que contribui para a sensação de queimação que você sente no final de uma série longa. Depois,
temos a adenosina, o difosfato de adenosina, ADP, e o fosfato inorgânico. Todos são produtos da quebra da nossa moeda de energia, o ATP. À medida que o ATP é hidrolisado para alimentar a contração, esses componentes se acumulam, sinalizando um estado de crise energética. Finalmente, com cada potencial de ação que viaja pelo nervo para comandar a contração, íons de potássio saem da célula muscular para o espaço intersticial. Agora, o corpo, em sua sabedoria evolutiva, não ignora essa sopa química. Pelo contrário, ele a interpreta como um grito de socorro. O acúmulo desses metabólitos é o sinal mais claro possível de que o músculo está sob um estresse extremo e precisa desesperadamente de mais sangue, mais oxigênio e mais nutrientes. A resposta do corpo é imediata e avassaladora. Vasodilatação. As paredes das arteríolas, os pequenos vasos que controlam o fluxo de sangue para os capilares musculares, contêm células de músculo liso. Em resposta a essa tempestade de metabólitos, essas células relaxam. O lactato, a adenosina, o potássio, a acidez, todos eles agem diretamente sobre essas células, fazendo com que as arteríolas se dilatem drasticamente. Mas o principal mediador desse processo é uma molécula gasosa de uma simplicidade enganadora: o óxido nítrico, ou NO. As células endoteliais que revestem o interior dos vasos sanguíneos são sensores incrivelmente sensíveis. O aumento do fluxo sanguíneo e o estresse de cisalhamento, juntamente com os sinais químicos dos metabólitos, ativam uma enzima chamada óxido nítrico sintase endotelial, ou ENOS. Essa enzima produz óxido nítrico, que se difunde para as células de músculo liso vizinhas e causa um relaxamento potente, abrindo as comportas. E agora, temos o cenário perfeito para o pump. Lembre-se, a saída de sangue, venosa, está mecanicamente comprimida pelas contrações musculares. Enquanto isso, a entrada de sangue, arterial, foi quimicamente maximizada pela vasodilatação. O resultado é um desequilíbrio massivo. Muito mais sangue está sendo bombeado para dentro do músculo do que consegue sair. O músculo começa a se engorgitar de sangue. A pressão dentro dos capilares aumenta vertiginosamente. Essa alta pressão hidrostática força o componente líquido do sangue, o plasma, a extravasar dos capilares para o espaço intersticial, o espaço entre as células musculares. É esse influxo de plasma que causa o inchaço físico, a expansão volumétrica muscular que nós percebemos como pump. O músculo fica literalmente encharcado. Isso é a hiperemia reativa, uma resposta fisiológica projetada para inundar um tecido estressado com sangue. É um mecanismo de sobrevivência. Mas como veremos, suas consequências vão muito além da simples entrega de oxigênio. Até agora, descrevemos um fenômeno em nível de tecido. O músculo como um todo incha. Mas a verdadeira magia acontece em uma escala muito menor. A escala da célula individual, a fibra muscular. O plasma que inundou o espaço intersticial cria um gradiente osmótico. A concentração de solutos fora da célula muscular muda e a pressão externa aumenta. Em resposta, a água começa a se mover para dentro da fibra muscular, na tentativa de equilibrar as pressões. A célula muscular individual começa a inchar, como um balão sendo lentamente inflado. Isso é o inchaço celular, ou cell swelling. Por muito tempo, a ciência do esporte considerou este ponto o fim da história. O pump era visto como um inchaço temporário, um efeito cosmético. Interessante sim, motivador com certeza, mas diretamente relevante para o crescimento muscular a longo prazo? A maioria dos pesquisadores diria que não. O dogma era que a hipertrofia era impulsionada quase que exclusivamente pela tensão mecânica, o ato de levantar pesos pesados, que estica e danifica fisicamente as fibras, sinalizando a necessidade de reparo. E crescimento. Mas uma nova e fascinante linha de pesquisa começou a desafiar essa visão. E se o próprio ato de inchar fosse um sinal anabólico? E se a célula muscular interpretasse esse estiramento de sua membrana não apenas como um evento passivo, mas como uma ameaça existencial? Pense na membrana celular, o sarcolema. Não é apenas um saco passivo que contém o citoplasma.
É uma estrutura dinâmica, inteligente, cravejada de sensores e receptores. Ela é a interface da célula com o mundo exterior, e uma de suas funções mais primordiais é manter a integridade estrutural da célula. Quando a célula incha devido ao influxo de fluido, o sarcolema é esticado. Essa deformação mecânica é percebida por proteínas especializadas na membrana, chamadas integrinas. As integrinas funcionam como âncoras, conectando o citoesqueleto interno da célula à matriz extracelular externa. Quando a membrana se estica, as integrinas sentem essa tensão e transmitem um sinal para dentro da célula, ativando uma cascata de sinalização intracelular. A célula, essencialmente, entra em pânico. Ela interpreta o inchaço como uma ameaça à sua própria sobrevivência. Um estiramento excessivo poderia levar à ruptura da membrana e à morte celular. Em resposta a essa ameaça percebida, a célula inicia uma resposta defensiva robusta. E qual é a melhor maneira de se defender contra o estresse mecânico de ser esticada? Reforçar sua própria estrutura, ficar mais forte, ficar maior. O inchaço celular, essa ameaça osmótica, ativa vias anabólicas para promover o crescimento e reforçar a arquitetura celular. E como isso acontece? A sinalização iniciada pelas integrinas converge para uma das vias mais importantes para o crescimento muscular, a via da mTOR, a sigla para alvo da rapamicina em mamíferos. A mTOR é frequentemente chamada de o mestre regulador do crescimento celular. Quando ativada, ela dispara a maquinaria de síntese de proteínas. Ela comanda os ribossomos a começarem a construir novas proteínas contráteis, como a actina e a miosina, os blocos de construção que tornam as fibras musculares maiores e mais fortes. Mas a genialidade da resposta ao inchaço celular não para por aí. O crescimento muscular não é apenas uma questão de aumentar a síntese de proteínas, é uma equação. O crescimento líquido é igual à taxa de síntese de proteínas menos a taxa de degradação de proteínas, ou proteólise. Para crescer, você precisa construir mais do que destrói. E aqui está o ponto crucial. O inchaço celular parece ser um dos mais potentes inibidores conhecidos da degradação de proteínas. A mesma cascata de sinalização que aumenta a síntese proteica também desliga as vias catabólicas, como um sistema ubiquitina-proteasoma, que é responsável por marcar e destruir proteínas velhas ou danificadas. A célula, sob a ameaça de inchaço, essencialmente diz: parem a demolição, precisamos de todos os recursos disponíveis para reforçar a estrutura agora. Essa é uma vantagem dupla anabólica. O pump, através do inchaço celular, não apenas pisa no acelerador da construção muscular, mas também pisa forte no freio da destruição muscular. A balança anabólica é inclinada drasticamente a favor do crescimento. A prova mais convincente desse conceito na prática vem de uma modalidade de treinamento que parece desafiar a lógica tradicional, o treinamento de restrição de fluxo sanguíneo, ou BFR. Blood Flow Restriction. No treinamento BFR, um torniquete ou um manguito é aplicado na parte superior de um membro, restringindo o fluxo sanguíneo venoso. O indivíduo então treina com pesos incrivelmente leves, algo em torno de 20 e 30% de sua repetição máxima, cargas que, em circunstâncias normais, mal seriam suficientes para um aquecimento. O resultado, um pump absolutamente massivo, quase doloroso, e, o mais chocante, ganhos de hipertrofia comparáveis aos obtidos com um treinamento pesado tradicional. Como isso é possível? A tensão mecânica sobre as fibras é mínima, o dano muscular é baixo. O que o BFR maximiza de forma artificial é o estresse metabólico e, consequentemente, o inchaço celular. Ele prova de forma elegante que o inchaço celular, por si só, é um estímulo hipertrófico potente, capaz de acionar o crescimento mesmo na ausência de cargas pesadas. O pump, portanto, transcende a sensação. Ele é um sinal fisiológico. É a manifestação física de um ambiente celular que está gritando por adaptação. Então, o que tudo isso significa para você, na academia, buscando otimizar seus resultados? Significa que a busca pelo pump não é apenas uma questão de ego ou de gratificação instantânea.
é uma estratégia de treinamento válida e baseada em evidências para estimular o crescimento muscular. Vamos contextualizar isso dentro do que conhecemos como os 3 principais mecanismos da hipertrofia muscular. 1. Tensão mecânica. Este é o rei. É a força gerada e transmitida através das fibras musculares ao levantar um peso. É o principal estímulo para a ativação da via mTOR e é melhor alcançado com cargas pesadas, tipicamente na faixa de 6 a 12 repetições, com progressão de carga ao longo do tempo. Para a maioria das pessoas, este deve ser o pilar de um programa de hipertrofia. 2. Dano muscular. Refere-se às microlesões nas fibras musculares que ocorrem durante o exercício, especialmente com movimentos novos ou com uma forte componente excêntrica, a fase de descida do movimento. Esse dano desencadeia uma resposta inflamatória e a ativação de células satélites, que são células tronco musculares que ajudam no reparo e crescimento. No entanto, o papel do dano como um motor direto da hipertrofia é atualmente debatido, com alguns pesquisadores sugerindo que ele é mais uma correlação do que uma causa. 3. Estresse metabólico. E aqui encontramos o nosso protagonista. O estresse metabólico é o acúmulo de metabólitos que discutimos anteriormente, que leva à hiperemia reativa e ao inchaço celular. Este mecanismo é o domínio do pump. Um programa de treinamento verdadeiramente otimizado não escolhe um desses mecanismos em detrimento dos outros. Ele os integra de forma sinérgica. Você não precisa escolher entre ser um powerlifter que só treina com séries de 3 repetições ou um fisiculturista que só faz séries de 20. A abordagem mais inteligente é utilizar diferentes estratégias para estimular todas as vias anabólicas disponíveis. Como então podemos manipular nossas variáveis de treinamento para maximizar o estresse metabólico e induzir um pump poderoso? Primeiro, a faixa de repetições. Enquanto séries mais pesadas de 6 a 8 repetições são fantásticas para a tensão mecânica, o estresse metabólico realmente prospera em faixas de repetições moderadas a altas. Pense em séries de 12, 15, 20 ou até 30 repetições. Essas séries mais longas mantêm o músculo sob tensão por tempo suficiente para esgotar o oxigênio local e iniciar a tempestade metabólica. Segundo, os intervalos de descanso. Para maximizar o acúmulo de metabólitos, os períodos de descanso entre as séries devem ser relativamente curtos. Intervalos de 30 a 90 segundos são ideais. Descansos mais longos, de 3 a 5 minutos, permitem que o corpo limpe os metabólitos e reoxigene o músculo, o que é ótimo para a performance de força máxima, mas contraproducente se o objetivo é o pump. Terceiro, o tempo sob tensão. Manter uma tensão constante no músculo durante toda a série é crucial. Evite travar as articulações no topo do movimento, o que dá um breve descanso ao músculo. Concentre-se em uma fase excêntrica, negativa, controlada, e uma fase concêntrica, positiva, mas explosiva, mas sem impulso. A ideia é não dar trégua ao músculo. Finalmente, podemos empregar técnicas de intensificação projetadas especificamente para aumentar o estresse metabólico. Drop sets, onde você faz uma série até a falha, reduz imediatamente o peso e continua até a falha novamente. Super séries, combinando 2 exercícios para o mesmo grupo muscular sem descanso entre eles. Séries gigantes, com 3 ou mais exercícios em sequência. Todas essas são ferramentas brutais, mas eficazes para criar um ambiente metabólico extremo e um pump sem precedentes. Então, um treino de peito, por exemplo, poderia começar com algumas séries pesadas de supino reto, focando na tensão mecânica. Mas depois, poderia transicionar para séries de supino inclinado com halteres com mais repetições e descanso curto, seguido por um drop set de crucifixo na polia para maximizar o pump e o inchaço celular. Você estaria atacando o músculo por múltiplos ângulos, tanto mecânicos quanto metabólicos. E assim, retornamos ao ponto de partida, mas com uma nova perspectiva. A sensação que Arnold descreveu com tanto entusiasmo não era apenas a vaidade de um músculo temporariamente inflado. Era a percepção consciente de um processo biológico profundo e fundamental. Era o feedback sensorial de uma cascata de eventos que começa com a oclusão mecânica
e termina com um comando direto ao núcleo da célula: cresça. Há uma beleza quase nihilista e otimista nisso. O corpo não quer ser maior. Ele não tem intenções ou desejos. Ele é um sistema complexo que responde a estímulos. Ele interpreta o estiramento de uma membrana celular, uma ameaça puramente física e química, como um problema a ser resolvido. E a solução, a única solução que ele conhece, é a adaptação. É reforçar a estrutura para que, da próxima vez que a mesma ameaça ocorrer, ele esteja mais preparado. O pump é a prova viva de que a percepção de uma ameaça, mesmo que seja apenas o excesso de fluido, é suficiente para estimular a adaptação. É um exemplo fascinante de como o corpo traduz um estado físico, o inchaço, em um comando bioquímico: sintetize. Da próxima vez que você estiver no meio de uma série, quando seus músculos estiverem queimando e a pele parecer que vai rasgar, lembre-se do que está acontecendo por baixo. Não é apenas sangue, é um sinal. É uma conversa complexa entre o ambiente que você cria e a resposta genética das suas células. O pump não é o único caminho para a hipertrofia, e talvez nem seja o mais importante para todos, mas ignorá-lo é ignorar uma peça fundamental do quebra-cabeça anabólico. É uma ferramenta poderosa em seu arsenal, uma via complementar que pode desbloquear um novo potencial de crescimento. No final, o pump é mais do que uma sensação. É apenas um vislumbre da incrível capacidade do nosso corpo de se adaptar, de superar o estresse e de se reconstruir mais forte do que antes. É a ciência do crescimento, manifestada como uma tensão gloriosa. E isso